A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos. Aqui estamos mais uma vez na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, para trazer uma breve palavra, uma oração para as nossas vidas nessa tarde, neste dia ou nesta noite. Não sei que horas que você vai estar ouvindo, mas a palavra que o Senhor tem para nós está em 2 Crônicas, capítulo 7, a partir do versículo 11. Diz assim: a aliança do Senhor com Salomão. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente efetuou. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que fizerdes neste lugar, porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Quanto a ti, se andares diante de mim como andou Davi teu pai, e fizeres segundo tudo o que te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono do teu reino, segundo a aliança que fiz com Davi teu pai, dizendo: não te faltará sucessor que domine em Israel. Porém, se vos desviardes e deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos que vos prescrevi, e fordes e servides a outros deuses, e o adorardes, então vos arrancarei da minha terra que vos dei, e esta casa que santifiquei ao meu nome, e lançarei longe da minha presença, e a tornarei em provérbio e motejo entre todos os povos. Desta casa agora tão exaltada, todo aquele que por ela passar, dirá: por que procede o Senhor assim para com esta terra e esta casa? Responder-se-á: porque deixaram o Senhor, o Deus de seus pais, que os tirou da terra do Egito, e se apegaram a outros deuses, e os adoraram e os serviram. Por isso trouxe sobre eles este mal. Santo é o nome do Senhor. Meu irmão, minha irmã, aqui está uma palavra. Nós sabemos que quando aconteceu de vir este vírus, da Covid sobre a terra, muitos se ouviram se falar sobre este versículo: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se converter dos seus maus pecados, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei as suas feridas, sararei a sua terra. Muito se ouviu falar sobre esse louvor, sobre esta palavra. Eram colocadas em redes sociais, eram colocadas, estampadas em todos os lugares. Mas o que de fato o Senhor quer nos falar com esta palavra é que Salomão, filho de Davi, do rei Davi, ali constituiu o templo do Senhor, levantou novamente o templo do Senhor, a casa do Senhor, e muito o Senhor se agradou com a atitude de Salomão. A glória do Senhor encheu aquela casa, e o Senhor disse: eu escolhi esta casa para mim como casa de adoração. Eu escolhi esta casa
para que o meu nome venha a ser glorificado, este lugar para que o meu nome venha a ser exaltado. E, portanto, a minha glória está neste lugar. Mas o Senhor sabe e conhece o coração humano. O Senhor diz, o Senhor aparece para Salomão e fala: olha, Salomão, eu ouvi a tua oração, eu escolhi para mim este lugar como casa de sacrifício, mas se atente para algumas coisas. Aleluias. Se eu cerrar o céu, de modo que não haja chuva, se não houver mais chuva sobre a terra, o Senhor dá sinais sobre coisas que podem acontecer na terra e que são coisas que Ele está demonstrando a tristeza que há no coração dele devido ao pecado. Então o Senhor fala: se eu cerrar os céus e não mandar mais chuva, quantos lugares estão em secas? Como está bagunçado o clima? Em lugares que antes não tinha chuva, agora estão sendo alagados. A natureza está se revoltando. Lugares que não tinha chuva, agora está alagado. Lugares que antes chovia muito, está tendo seca. A terra está gritando por socorro. A humanidade está sofrendo as consequências dos seus pecados. Se eu cerrar o céu de modo que não haja mais chuva, e se eu ordenar aos gafanhotos, se eu ordenar para que tudo aquilo que você tem plantado, tudo aquilo que você tem se esforçado para trabalhar e conquistar, sejam tomados de você, como gafanhotos que entram nas suas plantações e destroem tudo. Meus irmãos, hoje nós temos vivido dias difíceis, em dias em que as inflações estão altas, em dias em que nós vamos no mercado e pedimos a misericórdia de Deus. E pensamos: como pode, Senhor? Será que tem alguém conseguindo se alimentar? Será que tem alguém, Senhor, que consegue ainda comer uma proteína? Será que tem alguém ainda que consegue, uma mãe que consegue comprar leite para os seus filhos? Porque está tudo tão caro, está tudo tão difícil. O povo está trabalhando. O povo que é dono de plantações estão plantando, mas estão como gafanhotos sendo devorados. Tem sido devorado todos os seus alimentos, toda a sua renda. Muitas vezes nós olhamos e vemos pessoas cada vez mais na miséria. Pessoas endividadas, pessoas falidas. E são pessoas que trabalham da mesma maneira ou até mesmo dobrado. E podemos jogar a culpa no governo, podemos jogar a culpa nas doenças, na Covid, mas a maior certeza é que a ira do Senhor está caindo sobre a terra. Isso não nos mostra um retrato de um Deus mau, pelo contrário, isso nos mostra um retrato de um pai entristecido, de um pai que sofre ao ver o seu filho se afastando dele, e ele quer trazer o seu filho para perto. E ele tem falado, mas o seu filho não tem ouvido. O seu filho não quer ouvir, o seu filho cada vez mais quer se afastar. E ele usa de meios para atrair os seus filhos para a sua presença. E muitas das vezes é necessário que aconteça certas coisas para que o seu filho se aproxime novamente. Mas muitas das vezes nós sabemos que tudo aquilo que nós plantamos aqui nós temos que colher. Se plantamos desobediência, é certo que vamos colher o fruto da desobediência. Então o Senhor fala: se eu der ordem aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste para o meu povo. Essa Covid, essa enfermidade que veio assolando toda a terra, essa enfermidade que paralisou por um tempo a terra.
O mundo, ficou em crise. O mundo sofreu muitas e muitas mortes, muitas perdas, muita tristeza, muito lamento. E vemos um retrato onde temos visto a mão do Senhor sobre a terra. Mas o Senhor diz que Ele tem planos maravilhosos para nós. Ele tem planos de vitória. Ele tem planos maravilhosos. Mas muitos não querem mais viver os planos do Senhor. Querem viver segundo o seu próprio desejo. E isso tem entristecido o coração do Senhor. Mas Ele fala que tem uma saída, tem uma solução para tudo isso. Afinal, Ele enviou seu Filho Jesus, seu Filho perfeito, com sacrifício, para se sacrificar por nós. Cada gota daquele sangue foi por mim, foi por você, porque Ele nos ama. E Ele diz: se o meu povo, Ele nos chama de seu povo, aleluias. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, é necessário chamar pelo nome dele. É necessário reconhecer que precisamos dele, aleluias. Se humilhar e dizer: Senhor, eu me arrependo, eu pequei, eu me distanciei do Senhor, mas eu estou aqui novamente, porque eu desejo, Senhor, voltar a servir ao Senhor. Eu desejo voltar a servir o Senhor como o Senhor merece, como deve ser servido, meu Pai. Se humilhar e orar e buscar a face do Senhor. E buscar a presença do Senhor. E se converter dos seus maus caminhos, transformar os seus maus caminhos. Então eu perdoarei, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aleluias. Estarão abertos os ouvidos do Senhor para esta oração. Se nós se humilhar, orar, buscar ao Senhor e se converter dos nossos maus caminhos, estarão abertos os olhos e atentos os ouvidos do Senhor à nossa, a minha, a sua oração. Aleluias. E o Senhor santificará, aleluias, a minha e a tua vida para sempre. Se estivermos na presença do Senhor, se andarmos na presença do Senhor, aleluias, Ele cumprirá as promessas que Ele tem para mim e para a tua vida. Se andarmos no caminho do Senhor, olhando para o Senhor, não só quando necessitamos dele, mas em todos os momentos, em tempo e em fora de tempo. O Senhor ouvirá o nosso encontro, Ele vai nos socorrer. Pode vir a crise que for, o Senhor é conosco, o Senhor abre caminhos, o Senhor abre porta onde nem parede há, Ele tem poder. Mas se nos afastarmos do Senhor, se adorarmos a outros deuses, ainda que nós venhamos dizer que cremos neste Deus que tudo pode, mas se nós colocarmos outras coisas como prioridade em nossa vida, estaremos adorando a outros deuses. E isso entristece o coração do nosso Senhor a ponto, aleluias, de Ele se entristecer conosco. Aleluias, porém se vós desviardes e deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos, então eu vos arrancarei da minha terra aquilo que Ele prometeu. Aleluias, glória a Deus. Se você não quiser andar nos caminhos do Senhor, como Ele cumprirá o que tem na tua vida? Você precisa querer, você precisa estar na presença do Senhor, embaixo da provisão do Senhor. Portanto, meu irmão, minha irmã, este é o momento de olhar, de analisar a tua vida e de voltar a servir ao Senhor como o Senhor te chamou, de voltar a estar na posição como o Senhor te colocou, e de pé, aleluias, glória a Deus, analisando a tua vida. O mundo já é do maligno, a humanidade está em pecado.
A terra está doente, mas o Senhor tem um remédio para curar esta terra. É a tua humilhação, é o teu clamor, é buscar a face do Senhor, é orar e se converter dos seus maus caminhos. E não adianta, meu irmão, minha irmã, dizer que não tem falhas e erros. Todos temos. O Senhor está nos convidando nesta tarde, neste dia, nesta noite, para nós nos arrependermos diante dele, para que ele venha socorrer a minha e a tua vida. Aleluias. Que nós venhamos nos humilhar diante do Senhor e encontrar o perdão dele, o socorro do Senhor. Aleluias. Receba essa palavra em nome de Jesus. Guarde-a no teu coração, para não pecar contra o teu Pai, contra o Senhor, Criador dos céus e da terra. Aleluias. Que Deus abençoe a tua vida. Fique na paz do Senhor Jesus.